Depois de lavar o rosto, Leviatã pensa que pode haver mais recompensas no futuro, e ele terá tudo. Ele sai do banheiro para o corredor, onde muitas pessoas estão olhando para ele. Ele lembra que haveria uma luz vermelha ao redor das pessoas que têm hostilidade contra ele. Quanto mais perigosa for a pessoa, mais vermelha será a luz ao redor dela. Ele olha para o Red Phantom enquanto ele o chama e vê a luz vermelha mais intensa ao redor da pessoa sentada ao lado dele. Red Phantom interrompe seus pensamentos novamente, dando-lhe algum dinheiro e dizendo que ele deveria abrir uma conta bancária o mais rápido possível para que ele possa transferir o dinheiro que ganhou nas lutas de boxe diretamente para sua conta. Leviathan pergunta sobre o dinheiro que o Red Phantom está lhe dando agora, ao que Red Phantom responde que é de Judy, pois ela pediu a ele para comprar um terno bonito para o jantar de amanhã. Red Phantom continua dizendo que ele deve estar cansado da luta de boxe e pergunta se ele quer sair para comer com ele. Leviathan tenta recusar a oferta, dizendo que acabou de terminar a luta sangrenta e não está se sentindo bem, então talvez eles devam ir em outro momento. No entanto, Red Phantom ignora sua protesto, dizendo que ele precisa de nutrição após sua última luta feroz. Leviathan finalmente concorda e eles saem para jantar. Leviathan fica surpreso quando chegam ao local, pois ele pensava que o Red Phantom o levaria a um restaurante chique, mas, em vez disso, eles vão para uma rua de comida para jantar. Eles começam a comer enquanto Red Phantom diz que este lugar tem o melhor hot pot e o incentiva a experimentá-lo. Enquanto ambos tomam um gole de suas garrafas de álcool, Red Phantom pergunta a Leviathan onde ele aprendeu as habilidades de boxe, porque ele parece saber muito. Leviathan responde que o Red Phantom também é um especialista em artes marciais tradicionais, ao que Red responde que não é um especialista. Ele diz que em Kowloon City ninguém ousa se gabar de seu conhecimento em artes marciais, especialmente não no território de Taitsui. Taitsui foi quem lhe ensinou tudo. Ouvindo a história, Leviathan pergunta a ele se Taitsui é um mestre de artes marciais tradicionais e qual é sua especialidade. Red Phantom responde detalhadamente a pergunta, dizendo que Taitsui é o presidente honorário da Associação de Artes Marciais de Hong Kong e desafiou muitos centros de treinamento de artes marciais. Ele diz que é Taitsui quem trouxe fama e poder à indústria de boxe clandestino de Kowloon através de lutas, e ele é um verdadeiro mestre. Red Phantom percebe de repente que ele está respondendo às perguntas de Leviathan, mesmo que ele tenha perguntado primeiro, e briga com ele por mudar a direção da conversa. Leviathan finalmente responde à pergunta anterior, dizendo que quando estava em Guangdong, aprendeu com o mestre de Bai Min, mas até então ele já estudou habilidades marciais de outros estilos também. Então, ele não pode dizer com certeza a qual escola de artes marciais ele pertence. Sua discussão é interrompida pelos gritos de outra pessoa que repreende a jovem garçonete por derramar sopa quente nele. A jovem garçonete é Sue, vizinha de Leviathan, que pede desculpas pelo erro, mas o cliente não reage bem, dizendo que o pedido de desculpas não é suficiente, e ele dá um tapa em Sue. Ela tenta se desculpar novamente, segurando a bochecha machucada e chorando, mas o cliente continua gritando com ela, dizendo que a espancará. Ele se prepara para dar outro tapa, mas alguém segura sua mão dessa vez e o chuta no rosto, jogando-o nos móveis. Leviathan empurra Sue para trás e diz que foi apenas um pouco de água quente, pedindo desculpas em nome da garotinha. O homem fica furioso com as táticas de Leviathan e grita, perguntando como ele pôde fazer isso, e então ele chama seus amigos. Ele diz a Leviathan que deve ser bom agir como um herói e diz que Leviathan não o conhece e que ele está com a gangue War Sun Champ. O cliente então puxa uma faca e se aproxima de Leviathan, dizendo que lhe dará a honra de se tornar um grande herói. Ele empurra a faca na direção de Leviathan, desafiando-o a esfaqueá-lo no pescoço. Ele começa a fazer ameaças, mas é interrompido quando Leviathan acerta a faca para fora de sua mão e corta a gola de sua camisa em um movimento quase atingindo seu pescoço. O homem fica chocado com isso, tropeça e cai para trás, e Leviathan comenta que é uma boa faca. Red Phantom finalmente participa da situação, dizendo que ele está tão assustado com a menção de gangues e pergunta ao cliente se ele quer lutar. O cliente fica chocado ao ver Red Phantom lá e rapidamente diz que não sabia de sua presença. Red Phantom ignora suas palavras e, em vez disso, pergunta se ele é novo na gangue War Sun Champ, porque nunca o viu antes, e diz que ele é um regular neste local e a garotinha é apenas uma pobre garçonete. Então, por que ele estava incomodando ela? Ele ordena que o homem peça desculpas a Sue e vá embora depois
depois de pagar pelas cadeiras e mesas quebradas. O cliente rapidamente se desculpa com a garota por ser rude e sai rapidamente com sua equipe após resolver tudo. Red Phantom então se vira para Leviathan, dizendo que não sabia que ele gostava desse tipo de garota e não admira que ele não tenha reagido positivamente quando ele o apresentou a Judy. Leviathan interrompe rapidamente, dizendo que essa garota é sua vizinha e foi o Red Phantom quem lhe deu a chave desse apartamento. Red Phantom responde que estava apenas brincando e entrega um celular a Leviathan, dizendo que ele não precisa lutar de boxe amanhã, apenas comprar um terno bonito e esperar por sua ligação. Leviathan volta para casa com Sue e diz a ela para ir para casa, já que está claro, e sua mãe deve estar preocupada com ela. Sue vai para o apartamento dela depois de agradecê-lo, enquanto Leviathan volta para o dele. Assim que entra, ele começa a se sentir tonto, pois a escuridão nubla sua visão e ele desmaia no meio do quarto. Leviathan se arrasta até sua cama, onde toma seu remédio e tenta se acalmar enquanto seu corpo treme terrivelmente. Ele pensa consigo mesmo que seus ossos começaram a doer imediatamente depois da luta, e agora ele bebeu álcool, o que piorou a dor. Ele então tira o dinheiro de sua bolsa, os $50.000 que ganhou com a luta, que o Red Phantom transferirá para ele amanhã, e ele terá 13 pontos Nether. Depois de receber o dinheiro do Red Phantom, ele planeja comprar o fortalecedor de células hematopoéticas, ou ele estará em apuros se ficar louco durante o jogo. A outra coisa que ele receberá é o livro O Trapaceiro Afundado, mas ele está pensando que não tem informações sobre esse livro. No dia seguinte, Leviathan se veste com o terno conforme as instruções do Red Phantom e vai jantar com a senhorita Judy. Eles passam um bom tempo juntos enquanto comem e bebem, tendo algumas conversas interessantes. Depois do jantar, ele volta para sua área de ônibus e depois começa a caminhar o resto do caminho até seu apartamento. Ele ignora algumas pessoas batendo em outro homem pelo caminho e continua a caminhar, pensando que jantar com um patrocinador é muito mais cansativo do que ele pensava. Ele planeja aproveitar ao máximo o tempo para descansar, já que terá que ficar vigilante e cuidadoso nas lutas de boxe. Ele para no meio do caminho quando um homem surge de repente nele e esbarra nele. Leviathan rapidamente segura o braço do homem e tenta socá-lo com a outra mão, mas o homem facilmente bloqueia o soco e o empurra para trás. Leviathan percebe que esse homem usou uma técnica militar de agarramento de luta, e o homem rapidamente se desculpa por seu erro. Leviathan pergunta de onde ele é, e quando o homem responde dizendo que é da área de Heijan, no condado de Anwen, Leviathan lhe diz que ele é do mesmo lugar e até urinou atrás do templo de Anwen County. Leviathan então diz seu nome ao homem e oferece um aperto de mão, perguntando o nome dele em troca. O homem aperta sua mão enquanto responde que seu nome é Anthony, mas as pessoas geralmente o chamam de Tony. Leviathan continua a bater papo casualmente com Tony, dizendo que não esperava encontrar um compatriota ali, e pergunta por que ele veio para Hong Kong. Tony responde que veio com vários compatriotas pensando que poderiam fazer fortuna ali. Em seguida, pergunta a Leviathan por que ele veio para lá, ao que Leviathan responde que sua história parece tão bizarra que é melhor não contar a ele, pois ele não acreditaria. Tony responde, perguntando se ele roubou um banco e está sendo perseguido pela polícia de Hong Kong. Antes que Leviathan pudesse responder, seu celular começa a tocar e ele atende, conversando com o Red Phantom, dizendo que quer beber algo, mas acabou de jantar com Judy. O Red Phantom pergunta onde ele está, e quando Leviathan diz que está em seu prédio de apartamentos, o Red Phantom diz para ele ficar onde está, pois há um grupo de assaltantes escondidos no prédio e ele deve cuidar de sua própria segurança. Leviathan responde pedindo ao Red Phantom para falar mais baixo ao telefone, pois ele está falando tão alto que as pessoas ao redor podem ouvir cada palavra dele, o que o coloca em uma situação desconfortável. O Red Phantom diz a ele que esses assaltantes são assassinos brutais e o líder deles se chama Anthony, mas antes que ele pudesse terminar a frase, Leviathan desliga o telefone. Ele então se vira para Tony, dizendo que seu amigo falastrão e como ele pode simplesmente assumir que alguém é um assassino brutal. Eles são interrompidos pelo gato que se aproxima e Sue a seguindo, dizendo a Leviathan que seu gatinho está sendo travesso novamente e perguntando se eles os incomodaram. Leviathan não responde a ela e, em vez disso, se ajoelha na frente dela, perguntando se ela tem algum dinheiro.
pois ele precisa de um favor dela. Ele pede a ela que saia do prédio e compre um pacote de balas para ele. Ela concorda em ajudá-lo e corre feliz, dizendo a Leviathan para esperá-la. Leviathan então fica em pé, sentindo algo ruim quando Tony, que está atrás dele, puxa uma arma. Uma hora antes, o Red Phantom estava em uma reunião com seu tio James, que diz a ele que todos os lugares ao norte da Longjin Road pertencem a Tai Tui e é verdade que ele é responsável pela segurança de Kowloon City, mas pedir a ele para procurar alguém ligado ao seu território não é bom, e em vez disso, o Red deveria fazer isso. O Red Phantom responde que seu campo de atuação é o boxe clandestino, e ele não tem tempo para ajudar a polícia a encontrar alguns fugitivos. Ele diz então a James que ele pode prosseguir com a busca e ele pode procurar onde quiser, desde que não bagunce o lugar. James sugere que ele peça conselhos a Tai Tui, já que ele tem tempo e pode esperar. O Red Phantom responde que não pode incomodar Tai Tui com esse problema pequeno, pois ele terá as pernas quebradas. Ele diz a James que ele pode fazer o que quiser. Nesse momento, um homem entra na sala dizendo que os encontraram, já que o grupo foi a uma clínica que é familiar a eles, e o médico lá notificou secretamente a polícia. Então, a polícia entrou em Kowloon City. James responde que eles não precisam mais incomodar Tai Tui, e quando o Red pergunta onde fica a clínica, ele responde que fica na rua Sumio, número 22. De volta ao prédio de Leviathan, Tony diz a eles que podem ir embora e que ele não dirá a ninguém sobre a identidade dele. Enquanto ele termina sua frase, ele ouve o som de um clique, pois uma arma está sendo pressionada contra sua cabeça. Tony pede a Leviathan que se vire e ele segue suas ordens, virando-se lentamente e dizendo que não adianta matá-lo. Justo então, ele recebe uma notificação do sistema dizendo que ele tem uma nova informação e, se quiser lê-la, terá que pagar pontos Nether por isso. Leviathan decide ler a informação e todo o espaço ao seu redor para, surgindo uma janela digital na frente dele, dizendo que ele escolheu usar a leitura incrível no alvo. Quando ele lê as informações sobre as informações ou fraquezas do alvo, não haverá novas notificações e os pontos Nether serão deduzidos automaticamente. Ele então recebe uma notificação de que o alvo Anthony está bloqueado e ele pode descartá-lo a qualquer momento. O sistema exibe que ele não encontrou as fraquezas do alvo, mas se continuar usando a leitura incrível no alvo, suas chances de conhecer as fraquezas do alvo aumentarão. Em seguida, uma janela aparece na frente dele, exibindo todas as informações sobre Tony e Leviathan. Descobre que ele é uma pessoa bem treinada e também um assassino em série. O sistema termina a informação com um comentário dizendo que normalmente não recomendam jogadores Nether sem uma herança para lutar contra armas térmicas. No entanto, como você pode ver na seção de nível de perigo, o bloco está pintado de vermelho e quando não é da cor preta, ele tem alguma chance de vencer o alvo. Leviathan volta à realidade quando Tony grita para ele ficar quieto e ir com eles. Leviathan segue sua ordem enquanto eles vão para uma clínica médica onde um homem ferido está deitado na cama, sentindo dor. Tony leva Leviathan junto com a arma ainda apontada para a cabeça dele e diz a um dos homens chamado Charlie para amarrar suas mãos e avisa para ele ter cuidado, pois Leviathan conhece habilidades de artes marciais. Nesse momento, um médico entra na sala e, ao ver Leviathan, ele imediatamente grita com Tony, perguntando por que ele trouxe mais uma pessoa aqui. Ele a quem Tony diz que enquanto ele não for um papagaio, ele não será condenado à morte em Hong Kong. Ele diz a Ken que ele terá que ficar aqui e a polícia o levará ao hospital, onde ele terá que esperar por ele, e mesmo que ele tenha apenas um fôlego restante, ele promete resgatá-lo da prisão. E ele implora para que Charlie vá com ele. Charlie, em vez disso, o instiga a puxar o gatilho, dizendo que ele pode matá-lo, e então ele terá todo o dinheiro. Charlie derruba a maleta de dinheiro, dizendo que eles vão morrer de qualquer maneira. Então, o dinheiro não tem utilidade. Tony grita para ele calar a boca e, em sua luta, eles não prestam atenção ao Leviathan, que pega uma faca do kit médico que está na mesa próxima. Ele age rapidamente e envolve seus braços ainda amarrados em torno do pescoço de Charlie e coloca a faca em seu pescoço. Tony grita o nome de Charlie, mas Leviathan diz para ele recuar, dizendo que Charlie morrerá se ele puxar a faca. Tony diz a Leviathan que se ele esfaquear, ele também morrerá. Mas Leviathan não se abala com a ameaça, gritando de volta
aposta que ele vai esfaquear Tony se eles se mexerem novamente. Charlie diz a Leviathan para esfaquear se ele tiver coragem. Seus colegas de equipe pedem para ele soltar Charlie, que não está preocupado, dizendo que ele vai morrer de qualquer maneira quando a polícia chegar. Então ele prefere arriscar agora. Tony negocia com Leviathan, dizendo que está se rendendo, e na contagem de 3, ele colocará sua arma no chão e Leviathan pode soltar Charlie. Leviathan concorda com a sugestão, mas quando Tony começa a contar, e ao jogarem suas armas na contagem de 3, ele puxa a faca, cortando a garganta de Charlie de uma vez. Tony e seus colegas de equipe estão chocados, correndo para pegar suas armas, enquanto Leviathan corta as cordas em torno de seus pulsos e joga a faca em Tony, que está prestes a atirar nele, derrubando a arma dele no processo. Antes que Tony possa fazer algo mais, Leviathan o ataca chutando o queixo dele com o joelho, derrubando-o e sua arma. Outro membro do grupo de Tony pega rapidamente a arma e atira em Leviathan, que está correndo em sua direção. Leviathan mal desvia da bala e rapidamente soca o homem no rosto, nocauteando-o no processo. Tony tenta se levantar do chão e pegar sua pistola, enquanto Ken segura firmemente a perna de Leviathan, parado perto dele, gritando para Tony correr. Leviathan age rapidamente novamente, pega a faca do kit médico e a enfia na cabeça de Ken, matando-o instantaneamente. Nesse momento, Tony se abaixa rapidamente, pega a arma e tenta atirar em Leviathan, que pula de onde estava em pé, com a faca na mão. Leviathan esfaqueia Tony com a faca, enquanto o sistema exibe para ele que ele estava usando a leitura incrível por 9 minutos e 43 segundos. Ainda nenhuma fraqueza do alvo foi identificada, mas ele pagou 5 pontos de Nether pelo processo. O sistema então diz a eles que o alvo está morto, enquanto ele sai calmamente da sala cheia de corpos pertencentes à gangue de Tony. O sistema diz a Leviathan que ele obteve as 2 peças do antigo livro, o Crook afundado, e ele também ativou um novo Nether. Bom, o vídeo vai se encerrando por aqui. Se vocês quiserem a parte 3, deixe aqui nos comentários. Até os próximos vídeos.